Fala aí, Geek, beleza? Meu irmão, que parada foi essa que rolou aí com a Marvel, hein? A gente tava aqui de boa, do nada, o próprio Kevin Feige aí, o cabeção da Marvel, decidiu abrir o jogo e soltou aí uma bomba atrás da outra. Sabe o que isso significa pra mim? É tipo a Marvel falando, chega de Superman e agora a estrela aqui sou eu de novo. Ele chamou aí um monte de jornalista, né, pra trocar uma ideia lá na sede da Marvel nos Estados Unidos e o papo foi o mais reto possível ali, né, cara? Ele respondeu tudo, soltou várias confirmações ali em primeira mão para alguns dos sites ali gigantes, né, lá de fora, né, tipo o Variety, o Hollywood Reporter. E pouquíssimas vezes eu vi esse manda-chuva aí da Marvel falando tanto, né, detalhe de bastidores e planos deles, né. E não é coincidência que isso veio logo depois, né, da estreia aí do Superman. A gente já sabia que ia ser uma briga boa, né? E pra gente que é fã, né? É maneiro demais, né? Porque realmente deixa as empresas aí se estapearem aí e a gente só aproveita o filé, né? O Feige até elogiou aí o Superman do James Gunn, né? Mandou mensagem elogiando e tudo. E é bom que ele ache bom mesmo, porque aí ele fica meio bolado ali, né? E trabalha para deixar os filmes da Marvel cada vez melhores também, né? Deixa eu abrir aqui rapidinho a matéria pra gente ler junto, que é melhor vendo da fonte, né? É, a matéria que eu tava lendo ali, ela já começa detonando, né, a ideia de que o povo tá cansado, né, de filme de super-herói, tipo, vejam Superman, claramente não é uma fadiga de super-herói. E a matéria já entrega que os jornalistas foram levados ali pra sede da Marvel e o Feige chegou brincando ali, né, falando que atrás de uma porta ali tinha planos para os próximos 7 anos da Marvel. É, é, para quem já costuma acompanhar, né, sabe que eles planejam mais ou menos 5 anos ali e isso aí já foi um diferencial, né? E ele jogou a real, né? Aqui na matéria tá falando que sobre aquele problema que todo mundo fala, né? Que de 2007 até 2019 eles produziram 50 horas de conteúdo. Depois de Vingadores Ultimato, em 6 anos, eles fizeram mais de 100 horas. É muita coisa, né? E ele mesmo admite, né, que foi um período de experimentação, tipo os Eternos, Shang-Chi, mas essa expansão, por causa do Disney Plus, fez a galera cansar, né? E ele disse também que o problema foi o excesso de oferta e não que a galera enjoou de super-heróis. Mas eu vou falar pra vocês, pra mim esse papo aí de que ele tava com tudo planejado e que a Marvel só tava experimentando aí na fase 4 e 5, onde a gente viu que a peteca caiu um pouco, né? É meio que desculpa. Tipo, eles estão se ajeitando agora, mas é bom demais que eles reconheçam, né, que algo deu errado e precisam voltar aí pros trilhos, né? Ele falou também que a Marvel ficou tão dispersa que a equipe pequena deles, né, nem sei se é pequena mesmo, mas não conseguia acompanhar. A quantidade superou a qualidade e a Disney pediu, né, mais pro streaming e a Marvel foi entregando. E aí saíram umas paradas que a gente nem sabe o que, que vai rolar, tipo, pô, Cavaleiro da Lua, o Eternos, né? É, como é que vai ser daqui pra frente, né? Tudo fruto dessa loucura de demanda, né? E isso gerou um cansaço aí, né? A galera perdeu o interesse e até filme bom tipo o Thunderbolts, eu confesso que eu gostei, né? Que recebeu também algumas boas críticas ali, né? Mas não foi tão bem de bilheteria, né? E aí o Feige disse, né, que porque o público não conhecia os personagens, né? E achou que tinha que ver a série de TV. E aí ele garantiu, né, que os filmes são feitos para não precisar ver série, mas que precisam deixar isso claro, né? Aproveita e conta aí, vocês assistiram Thunderbolts? O que, que vocês acharam? E a grande novidade, né, é que eles vão reduzir ali as produções, né, no máximo 3 filmes por ano e uma série live action por ano. Isso daí é bem menos, né, do que eles estavam acostumados ali a fazer, né? E mais, as séries vão ter menos conexão direta com os filmes para não confundir a gente, né? Tipo o Demolidor, né, Jessica Jones da Netflix, aquela leva de produções que tiveram ali. Lembrando que esses títulos da Netflix, eles eram do mesmo universo, mas funcionavam sozinhos ali e eu acho que é isso que precisa, né, desde o início. E outra confirmação que teve aí, né, foi que o Justiceiro, né, da série, ele vai mesmo aparecer ali no filme do Homem-Aranha. E isso aí já é um avanço, né, porque antes a gente nunca imaginaria, né, um personagem da Netflix num filme grande da Marvel, né. E isso já tá rolando aí também com o Demolidor confirmado nas próximas produções, né. Outro ponto de atenção aí que ele reclamou também, né, durante esse papo,
foi que tem algumas séries, né, que levaram muito tempo para ser lançadas, né? Tipo a Coração de Ferro agora, né? E esse do Wonder Man, né? Que só vai sair no final de 2025. Ele acha que a impressão é de que eles estão atrasados, quando na verdade eles estão adiantados nas ideias, né? Outro ponto importante aí, né, foi sobre o futuro, né, de personagens aí da fase 4 e 5, né, tipo o Shang-Chi, a Miss Marvel, a Mulher Hulk, né, o Feige não garantiu nada. A gente pode especular que tem gente que talvez nunca mais apareça. E sobre os Jovens Vingadores, ele só mandou um potencialmente, né, ou seja, nem eles têm certeza ainda. E, mano, eu não vou nem entrar na questão aqui sobre o que mais a galera tem reclamado aí, que é sobre as pautas, né? Sobre cultura woke e tudo mais, que eles estão querendo botar a goela abaixo aí. Mas a gente sabe que também é um dos fatores, né, que tem impactado isso aí. E agora, segura essa aí que é de cair o queixo. Sobre o Miles Morales, cara. O Feige disse que não. Ele não pode aparecer no MCU até a Sony terminar a trilogia animada dele com o Homem-Aranha, né? Além do Aranha-Verso ali, né? Ou seja, só vai acabar em junho de 2027. Ou seja, só vai poder. A Sony mandou a Marvel ficar longe do Miles por enquanto, né? E só futuramente, depois de 2027, que eles talvez vão conseguir colocar o Miles aí. Além disso, né, ele defendeu o jeito que a Marvel faz os filmes, né, meio que dando uma indireta ali pro James Gunn, né, na DC. O Feige disse que eles não esperam o roteiro estar 100% pronto para poder filmar. Eles vão ajustando, aperfeiçoando durante a produção, né, ouvindo ali os atores e os diretores. Ele chama isso de aperfeiçoamento incremental, né? E eu acho isso uma parada legal, né? Mas tem que ver, né? Se realmente isso não gera tanto retrabalho, né? Tanta regravação. Isso daí também é um ponto que deve ser analisado, né? E agora, mais um ponto aí importante que ele comentou ali foi sobre o Jonathan Majors, né? Ali, o Kang. Ah, o Feige disse que o estúdio estava desconfiado, né, do Kang como vilão principal antes mesmo de Homem-Formiga 3 estrear, né? E aí ele soltou essa. A gente começou a conversar com o Doutor Destino antes mesmo de oficialmente abandonarmos o Kang. E mais, ele ainda disse que ele já tinha conversado com o Robert Downey Jr., né? E essa ideia audaciosa veio antes do Homem-Formiga 3 ser lançado. O que vocês acham disso aí? Eu acho que isso daí foi meio que um migué ali, porque realmente eles já não estavam bem das pernas, né? E aí resolveram chamar, né? Até porque o pessoal tava clamando por isso, né? De ter os pilares ali do MCU de volta, né, cara? Porque, tipo, você arrancar o Steve Rogers ali, né? O Robert Downey Jr. também, do Homem de Ferro, cara, não fazia sentido, né? Então ele tinha que trazer essa peça de reposição aí para dar peso, né? Além disso, ele também brincou, né, com as cenas ali pós-créditos, né, com os personagens, né, que apareceram ali, a Clea da Charlize Theron, né, e o Harry Styles, né, no Eternos, que isso daí pode demorar uns 12 anos para ter continuação. Maluquice total, né, cara? Eles estavam bem perdidos ali, tacando qualquer coisa pro público, né? E agora acho que é o mais importante, né? Que foi falado ali é que X-Men e o futuro do MCU pós Guerras Secretas, né? O Feige confirmou aí que depois de Vingadores Guerras Secretas, né, que vai sair em 2027, a Marvel vai reformular os mutantes ali, né, pro novo filme dos X-Men. Com um elenco mais jovem, né, e dirigido ali pelo produtor ali, acho que é Jake Schreier, sei lá como é que é o nome do cara, que também é o diretor, né, do Thunderbolts. E ele disse também que alguns dos atores, né, antigos, tipo Patrick Stewart e o Ian McKellen, né, vão aparecer em Vingadores Doomsday, né? Isso aí já tinha sido confirmado ali naquele anúncio, né? É, e nos filmes, né, nos filmes futuros ali, os personagens do X-Men serão interpretados por novos atores, né, e vão ter mutantes que nunca apareceram antes no cinema. Isso aí é bem, bem da hora, né. E essa decisão aí, segundo ele, né, reflete que o que aconteceu ali nos quadrinhos depois das Guerras Secretas de 2015, né, onde o multiverso colapsou ali, né, e foi tudo reconstruído, teve essa mistura aí, né, dos universos, né.
E eu vi muita gente falando aí em outros canais, né, que depois de Guerras Secretas, né, a gente provavelmente vai ter, né, um universo onde os Vingadores e os X-Men, né, e provavelmente, né, ou certamente o Quarteto Fantástico também, vão todos existir juntos. Além disso, o Feige também disse ali, né, que Guerras Secretas, né, é sobre começos, né, no caso. E um filme que é para organizar a casa, ou seja, arrumar essa bagunça que foi feita, né. E ele deixou claro também que não é só um reboot, né. Ele vai tratar mais como se fosse um reset, né, um novo começo ali que vai aproveitar o que já veio antes, né? E isso é interessante, dá vontade de teorizar bastante aí sobre o que ele já entregou, né? Como cereja do bolo aí, né? Depois dessa fala. E mais um ponto importante aí, né, que ele comentou foi sobre personagens icônicos, né? Tipo o Tony Stark e o Steve Rogers, né? Esses também vão ser reformulados ali, né? Ele deu o exemplo ali do James Bond, né? Que teve vários atores. E também aí do novo Superman, né? Do David Corenswet, né? Ou seja, ele quer que a gente tenha mais de um Homem de Ferro, mais de um Capitão América. E eu sei que muita gente pode, né, torcer o nariz para isso, né? Mas o Capitão América do Chris Evans, né? Ele sempre vai estar lá, né? Mas, infelizmente, cara, a idade vai chegando pros caras e tem esse lance da grana também, né? Que, infelizmente, cara, infelizmente ou felizmente, tem que ser renovado. Não vai ficar igual o Stranger Things aí, né? Com as crianças, igual o Chaves, né? E aí, cara, é importante, né? Que outros atores possam mostrar ali, né? A sua cara ali, né? Pra esses personagens, né? Pra gente só resta torcer, né, que eles façam bem, né? Assim como a gente teve aí, né, o próprio Homem-Aranha, né? A gente tem 3 versões do Homem-Aranha aí. Cada um gosta de um, né? Mas a Marvel fez isso com o Hulk também, né, cara? Então, no começo é meio difícil de aceitar, mas é o que tem para é o que resta para essa festa, né? Aí, além disso, né, ele também reconheceu ali, né, que é difícil de imaginar, né, outros atores nesses papéis, mas que não é impossível. Então vamos acreditar aí, claro, né, tem a questão da grana que eu já falei, né, que tipo, pagar um cachê gigante pro Robert Downey Jr. e pro Chris Evans ali toda vez é uma facada, né? E por mais que a Marvel e a Disney tenham grana suficiente aí, se não tá tendo retorno nas bilheterias, é complicado, né? E sobre o Deadpool e Wolverine, o Fag não descartou nada, né? Ele falou que tem mais diversão ali com esses dois personagens, mas ele vai ver até onde dá pra levar. E com os dois sendo ali do multiverso, né? Na teoria ali é fácil de encaixar eles sem precisar que o Hugh Jackman, por exemplo, né, que já tá coroão ali, seja o Wolverine principal da nova fase, né? Então dá pra interpretar isso de várias maneiras. Pode ter outro ator ou sei lá, pode ser outro Wolverine ali, enfim. Mas foi muita coisa, né, que o Feige falou ali, né? Não sei vocês, mas me deixa um pouco esperançoso, né, dele botar a cara assim, ainda mais me parecendo que foi meio que uma resposta aí, né, ao sucesso da DC, né, com o Superman, né? Mas que ainda esteja um pouco dividido aí o público, né? Eu acho que foi muito isso, uma resposta da Marvel aí, né, pra concorrência, né? Mas, enfim, foi muita coisa. O que vocês acharam aí desse papo aí do Feige com a galera? Vocês ainda têm esperança que a Marvel possa renascer aí, né? Possa voltar à época de glória dela ali, né? Das primeiras fases. Conta aí pra mim o que vocês acham, né? Vocês estão na torcida também. Essa semana vai sair aí, né, o filme do Quarteto Fantástico também, né? Enfim, se você caiu de paraquedas aqui e ainda não conhecia o canal, eu sou o Rodrigo, né? Esse aqui é o Geek Project TV e a gente vai falar aqui ao longo dos próximos dias mais sobre cultura geek no geral, né? Vamos falar sobre Marvel, vamos falar sobre DC, vamos falar sobre animes. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo aí, puder tá dando aquela fortalecida, deixando aquele like, se você ainda não está inscrito, considere se inscrever aí, né? Espero que vocês estejam gostando desse novo formato de vídeo que a gente tem feito aqui, beleza? Tamo junto, vida longa e próspera e é nóis, valeu!